Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, uma noite assim maravilhosa. Tô aqui hoje. Você que está querendo saber sobre portais, as desmistificações, saber um pouco mais sobre os assuntos que você não sabe, que você acha que é verdade. Eu estou aqui com o Paulo Iannuzzi, que ele vai estar falando sobre isso, né? Que às vezes você acha que está fazendo bem e não é o bem. Você está escutando o que aquela pessoa está falando e são os falsos profetas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dorim. Boa noite, toda a equipe do TV Galáctica. Boa noite, você que está aí nos prestigiando, nos apoiando, nos assistindo. Como sempre digo, dedicando seu precioso tempo a este nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Paulo, uma das primeiras coisas que o internauta me perguntou era para ontem essa live, mas não deu nem para mim nem para você. Sobre o dia 20, né, que todo mundo disse que ia mudar, ia ter mudanças. O que você me fala sobre o dia 20/1 de 2021? Olha, o que eu conheço do dia 20/1, independente de ser 2021, é que aqui no Rio de Janeiro é feriado, devido ao dia do padroeiro da cidade, da muito leal e heróica cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, onde todos os terreiros tocam para Oxóssi, que no secretismo tem a ver com São Sebastião, e, obviamente, como padroeiro da cidade, em 20 de janeiro, por conta da batalha que houve na Baía de Guanabara, dos índios apoiando os franceses e outros índios apoiando portugueses. Pelo mito, São Sebastião aparece na proa de um barco português, orientando a todos, etc. E essa lenda, esse mito, pegou e faz parte do vitral da Igreja dos Capuchinhos, que é a igreja do padroeiro, a Igreja de São Sebastião, onde está o marco de fundação da cidade e a primeira imagem de São Sebastião vinda de Portugal, além de ter o túmulo do fundador da cidade, Estácio de Sá. Mas, na verdade, esse São Sebastião aí, da lenda, significa, dentro de um aspecto mais ocultista, esotérico, templário, da fundação da cidade do Rio de Janeiro, uma alusão ao sebastianismo português. D. Sebastião, o desejado, que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, e que é o ícone para o retorno da grandeza de Portugal e também do Brasil, do chamado Advento do Quinto Império, que é a versão portuguesa da Segunda Vinda de Cristo, da volta do Imã Mahdi, da chegada de Maitreya, cada cultura, cada civilização dentro, falando sobre o seu Avatara e do Kalki Avatara, que, obviamente, de tempos em tempos, aparece para reconduzir a humanidade a um determinado caminho já pré-estabelecido, mas que, obviamente, pelas mudanças, se acelera, se atrasa, se adapta, porque tudo é muito dinâmico, não existe nada pré-determinado. Então, pelo que eu conheço, do 20 de janeiro, se limita a isso. Agora, alguma outra coisa ligada a portal ou que vai acontecer. A todo momento acontece alguma coisa na história da humanidade. E o plano divino continua sendo conduzido da melhor forma possível pelos seres superiores, sem atropelos. Né? Os atropelos somos nós que fazemos. Então, sinceramente, não tenho conhecimento de nenhum portal que faça mudar as coisas. Só existe uma coisa que provoca mudança: a atitude de cada um. É verdade, porque, na verdade, se você tiver com a sua frequência ótima, a natureza vai entender, a água que você bebe vai entender, a luz que te ilumina vai entender, tudo vai te entender. Na verdade, sintonia harmônica com a natureza, com o cosmos, com Deus dentro de você, com todo. é porque muita gente ficou esperando as mudanças, né? Na verdade, como a gente não pode falar o nome,
Eu acho que todo mundo começou a pensar no que está acontecendo na América, né? Que aconteceu ontem, que a gente não pode falar o nome do loirão lá, né? Que o loirão não entrou, vamos falar assim. E todo mundo aproveitou e já falou: dia 20 do 1 vai acontecer muita coisa. Na verdade, as coisas acontecem todo dia, como você falou. Mas depende muito da energia e se a pessoa está preparada para receber. É claro. Não adianta você tentar entrar em sintonia, pensar que está em sintonia, se seu foco é outro. Não adianta nada disso. E as pessoas se viciaram. Tá? Isso é do ser humano. Né? E esse vício, vamos dizer assim, esse hábito tem aumentado muito nos últimos anos. Né? Mas é uma prerrogativa do ser humano esperar. O pessoal que está esperando alguma coisa, puxa uma cadeira e continua sentadinho, confortável, com a sua água de coco, com a sua limonada, ou com o seu drink, ou seja lá o que for, esperando, tá? Porque vai morfar na cadeira. É a hora, o momento de atitudes. A espiritualidade, e eu pelo menos cito este termo, espiritualidade, porque não existe ainda um termo melhor para isso, tá? Ela é dinâmica, ela quer que você ande, que você caminhe, que você tome atitudes, que você faça acontecer, não só fique esperando, respeitando o tempo devido de cada coisa, mas não pode ficar, obviamente, parado. Já passamos em muito do tempo de ficar aguardando as coisas acontecerem por uma questão puramente astronômica ou por uma questão astrológica, que é muito mal interpretada. A astrologia transformar em oráculo e em objeto de dependência psicológica, em vez de instrumento de autoconhecimento, como a astrologia, como o tarô, como o trabalho que você e a Karen faz, que é de autoconhecimento, como tantos outros. E as pessoas ficaram dependendo disso, ficaram dependendo de portal para as coisas acontecerem. Se você não se mexer, nada acontece. Porque tudo que... Isso aqui é um reflexo do alto. Para que o alto se materialize aqui, precisamos justamente abrir, né, condições para isso. E não ficar dependente de portal aqui, portal ali. Um portal ou outro até existe, não vou dizer que não exista, não. Tá? Agora, outros são fantasias, outros ficam na ânsia da pessoa delegar o que é dela a outros. A pessoa delegar a sua vida, a sua felicidade, ou a sua alegria interior, o seu sucesso, a sua prosperidade, a entidade, a anjo, a mestre, a isso, aquilo outro. Não, eles estão aí para nos mostrar um caminho, para nos apoiar. Eles não estão à nossa disposição para resolver os nossos problemas. Porque, na verdade, nós mesmos precisamos resolver, encontrar ferramentas, instrumentos para criar condições e soluções para resolver aquilo que nós mesmos criamos. A própria lei do karma é muito mal entendida porque é uma lei simplesmente de ajuste. É uma lei cósmica, superior. Ela ajusta as coisas, equilibra as coisas. O karma é um desequilíbrio que você provoca na lei natural, no dharma. E isso precisa, o cosmos, ele é sábio, ele equilibra as coisas de uma forma natural, de uma maneira ou de outra, mas ninguém foge disso. Tá? Então, a questão de estar consciente, primeiramente, desse processo, e também, tão importante quanto, que somos filhos das estrelas, tá? Para que possamos nos libertar internamente dessa dependência, principalmente de muita coisa que a gente ouve falar, principalmente de muita coisa que a gente vê num vídeo, num filme, ou então qualquer influência relativa ao que você ouve de terceiros. Você tem que pesquisar, estudar e buscar a sua própria experiência, a sua própria vivência.
Não é preciso confiar em tudo que você vê, ouve ou te dizem. Tenha o seu crivo, o seu núcleo. Saiba que você é uma parcela do divino. Deus está dentro de nós. Quando você olha no espelho, você pode enxergar muito mais além do seu rosto. Saiba da sua herança divina. Então não dependa, principalmente daqueles que, além de fantasiarem, te põem para baixo o tempo todo. Fuja desse tipo de situação, que ninguém merece. Manda rodar, manda ver a vida. Só para terminar essa parte, assumam a responsabilidade de suas vidas. Toca a vida para frente. Viva a vida com amor, com intensidade, com força, sendo cada vez mais quem você é. Questione o tempo todo. Não fique dependente de um monte de coisas aí que só vão te levar para o buraco. Você vai ficar iludido, vai perder seu tempo, sua encarnação, vai ter que voltar aqui não sei quantas vezes para começar a raciocinar e viver o óbvio, com a oportunidade de ouro que está sendo dada agora nesse processo de transição de eras, vai ficar no pra lá e lá no Cone da Lua. O ano passado nós tivemos um ano de muitas máscaras cair, de falsos profetas, né? Que muitos falaram tantas coisas, inclusive eu acredito que tem muitas pessoas, muitos profetas, muitos profissionais, muitos videntes, clarividentes bons, mas tem muitas pessoas se aproveitando e usando o material da outra pessoa e falando que é um terapeuta, que canalizou, que ele escutou aquilo. Falsos profetas, como a gente estava falando, né? O que você me fala sobre o ano passado, dessas pessoas que realmente foi caindo, o joio e o trigo foi separado, né? Isso vem aumentando muito, e como você acabou de falar, é um indicativo justamente para um filtro maior. Esse processo todo que estamos começando a vivenciar, principalmente a partir do ano passado, com a questão de tudo que está acontecendo, tá? Começou, na verdade, no ponto relativo, à mudança do calendário maia. Esses processos, eles não são da noite para o dia, e a natureza, como eu sempre digo, não dá saltos. Tá? Isso, até chegar no plano físico, decorre de todo um procedimento. Teve essa conjunção agora de Júpiter e Saturno. Então, os efeitos são daqui para alguns anos. Alguns falam em 6 meses. Em 6 meses é o início de um processo acelerativo, progressivo, para que efeitos num nível mais sutil de uma conjunção como essa comecem a ocorrer. Mas lembrando que nós somos soberanos em relação a muita coisa. Não precisamos, depender de uma conjunção como essa. Conjunções ou coisas desse tipo são importantes como instrumentos de autoconhecimento para que possamos saber lidar melhor com a nossa própria natureza e sermos pessoas melhores. Entender cosmicamente o que acontece, mas a escolha final é nossa. Tá? E como você colocou, a questão dos videntes, profetas, agentes premonitórios, etc. e tal, divinatórios, isso sempre existiu na humanidade, tem aumentado muito de 10 anos para cá, e ano passado, obviamente, por uma questão oportunista, muita gente se aproveita disso. A questão é justamente quem ouve, por algum motivo interno de insatisfação, de solidão, de necessidade de se agarrar em algo, ou por estar também longe da divindade, longe da sua fé, ou qualquer outro motivo que faça com que ela caia nessa armadilha, é preciso que exista, obviamente, um desconfiômetro para que, conhecendo os fundamentos disso tudo, ou então trabalhando fortemente a sua intuição, dando ouvidos à sua própria intuição, faça-se um crivo a respeito disso.
Porque, como você falou, muita gente se aproveita e ainda vai se aproveitar muito da credulidade de tantos incautos, se aproveitando desses processos todos, para, obviamente, ganhar uma notoriedade sem base, sem fundamento algum. E são, vamos dizer, indivíduos que se pega facilmente no pulo, porque eles não têm conhecimento. O achômetro deles é enorme. Mas isso aqui também não é uma crítica, é uma observação de um fato, ou de vários fatos nesse sentido. E a coisa mais ampla e até mais perigosa, porque alguns têm conhecimento, têm fundamento, tá? Fazem previsões fidedignas, mas muitas vezes por uma questão até mesmo ideológica, por uma questão de orgulho, questão de ego, vaidade, caem numa esparrela de aproveitar muito mal seus conhecimentos para justamente tirar vantagem em cima disso, ou ter pelo menos os seus 15 minutos de fama, como se diz por aí, né? Cabe a cada um de nós justamente ouvirmos a nossa intuição, a nossa conexão com o nosso eu divino, e não termos medo. O medo imprudente é o maior limitador do processo evolutivo. Então, você vai precisar, na verdade, ter uma profecia, uma previsão, de uma forma inconsequente, numa fé cega, para quê? Só vai te prejudicar. Se você souber lidar com aquilo que você está recebendo, mesmo sendo fidedigno, você vai conseguir pautar a sua vida de forma serena e consciente dentro daquele processo. A questão é justamente você se identificar dentro disso. Vamos dizer, dentro do que estamos passando, o falso profeta está fazendo a parte dele, porque até mesmo foi previsto o aparecimento dele nesse processo de transição de eras que estamos vivendo. Cabe a você criar esse crivo interior. Ou seja, depender daquela muleta até um determinado ponto, sem precisar depois depender mais dela. Um exemplo, você vai fazer uma meditação, aprende a fazer uma meditação, e para um apoio não só vibracional, transmutador, energético e principalmente psicológico, você vai meditar com uma musiquinha de fundo, relaxante, um mantra, um incenso, um cristal, até chegar ao ponto que você não vai precisar mais desses instrumentos. Eles vão te facilitar a entrada em estado alterado de consciência até o ponto de você não precisar mais de um incenso. O objetivo é esse, de um cristal, de um mantra, porque embora o mantra seja um caso à parte, o som é um caso à parte. Agora, se você ficar dependente disso para entrar em estado alterado de consciência, você, na verdade, se condicionou a um condicionamento. Desvirtuou todo o processo. E, em geral, a meditação é só um exemplo nesse caso, com esses parâmetros. No geral, as pessoas não estão se dando conta que estão, obviamente, escolhendo servir nesse processo. Escravos das suas próprias dependências e limitações, esperando que um salvador, alguém, apareça para tirar do buraco. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer se você se predispor a mudar, ter uma atitude. Aí sim, os mestres, os seres, as entidades, os anjos vão aparecer e te mostrar o caminho. Embora de forma indireta, mas o primeiro movimento é nosso, sempre. Isso é verdade. Ó, pessoal, só para vocês saberem, a gente tem uma equipe, desde a hora que colocou o anúncio que o Paulo Iannuzzi estaria falando sobre isso, então várias pessoas mandaram no WhatsApp da TV Galáctica, da equipe também, várias perguntas. Tá? Então, são as perguntas que eles estão mandando aqui. Inclusive, olha, tem uma pergunta aí para você, ó, tá na tela já. Manda ver. Os portais que são exatamente.
São para passar pelo tempo, ir para trás ou para frente no tempo, fisicamente ou não? Bom, vamos lá. Primeiramente, existem portais e portais. Abre um portal cósmico no dia tal, às tantas horas. Por exemplo, como o Dorim falou, dia 20. Hoje já passou de 21 minutos das 21 horas do dia 21 de janeiro de 2021. É tanto 21, o que isso quer dizer? Nada. 20 de janeiro, nada. Por que que... pô, é 21 horas e 21 minutos. Isso é hora de portal. Que portal? Da onde vem essa informação? Que estrutura é esse portal? Os planos superiores, as outras dimensões, pela própria lei de Hermes Trismegistus, tem a sua similaridade com isso aqui, físico. Apenas é uma diferença de vibração, frequência e densidade. A lei é a mesma para o universo todo e sob todas as formas. Nada acontece por acaso e tudo tem um fundamento. Não existe... até a magia, ela tem um fundamento de direcionamento dos elementos, dos elementais, dos tátuas, das forças da natureza. Não é uma coisa que acontece assim, por acaso, não. E toda magia é mental, toda ela começa aqui. Então, magia, na verdade, é ciência. E tudo o que nos abarca é uma ciência superior, onde existem vários parâmetros inclusos. Filosofia, religião, arte. Isso tudo é uma forma de ciência. Então, analisando sob esta forma, esse portal se abriu como? O que provoca a abertura de um portal? Do nada? Que forças estão interagindo ali a nível subatômico para que um portal se abra e descarregue uma energia no planeta? Essa energia, que energia é essa? Vem da onde? Isso ninguém explica. Eu recebi uma canalização, que vai aparecer um portal, não sei o quê. Da onde vem essa canalização, pô? Canalização é algo sério? Sim, é algo muito sério. Existe, mas 90% é do mental do médium, mental do sensitivo, que é aproveitado pelos seres que estão emitindo aquele bloco de informações para que aquilo fique não só crível, mas entendível. Então, muitas vezes, algumas canalizações são comprometidas porque o médium não tem cultura ou não tem conhecimento sobre aquilo. E a canalização não é para ele ou para um grupo. Ela é universal. Um mestre ascensionado envia uma mensagem para o sistema solar inteiro. Alguém aqui ou alguém capta. Alguns elementos aqui, sensitivos, captam isso. E cada um tem a sua interpretação. E um mestre, um ser espiritual ou um extraterrestre, em 4 linhas ele faz um discurso. Ele não precisa mandar um texto enorme, redundante, e sobre coisas que não tem nada a ver. Isso não é canalização. Isso não é um ser que está enviando. Então, é preciso que sejam definidos esses portais, o que realmente vem a ser. O desconfiômetro tem que ser ligado muito fortemente. Agora, existem outros dessa natureza, de acordo com ângulos e movimentos de planetas do Sistema Solar, em relação ao Sol, em relação a determinados pontos, ou estrelas, ou constelações da esfera celeste, formando ângulos e alinhamentos que facilitam em outros planos justamente uma onda vibracional, até mesmo a nível galáctico? Sim, isso existe. Agora, é preciso ter um conhecimento, um aprofundamento para saber lidar, identificar e lidar com isso. Abri um portal agora, beleza, e aí? O que eu vou fazer com isso? A espiritualidade é muito clara. Ela não vai passar para você uma informação que você não vai fazer. Muito bem, muito legal essa informação, esse conhecimento iniciático. Se é iniciático, é para você aprender e fazer alguma coisa. O que eu vou fazer com essa informação? Como um rapaz, uma vez, numa palestra,
veio perguntar lá para o nosso grupo, para a nossa equipe, poxa, perguntar não, e colocando assim, nossa, eu estou doido para ver um disco voador, eu quero ver um extraterrestre, eu quero isso, não sei o quê, eu estou doido para ver uma nave. Meu amigo, o que você vai fazer com essa informação? Isso é algo muito sério. Você não sabe com que e com quem você está lidando. Ufologia é um negócio muito sério. Você quer ver uma nave para quê? Você quer que uma nave pouse no jardim da tua casa? Para quê? Você quer ter um contato com o extraterrestre? Para quê? É a primeira coisa que vai te perguntar. Você me quer aqui para quê? Eu não faço, vamos nos colocar na posição do ET, eu não faço fantasias, espetáculos mirabolantes hollywoodianos para você ver como se fosse fogos de artifício. Eu não estou aqui para bater papo com você e perder tempo no boteco. O que você vai fazer com essa informação que eu posso te passar, ou com o fato da nave descer no seu quintal? Vai servir de bate-papo no boteco ou para você distrair os seus amiguinhos na hora do jantar? É para isso? O que você vai fazer com uma informação iniciática? O que você vai fazer com conhecimento sério de magia, de anatomia oculta? Vai fazer? Vai aprender? Então vai fundo. Se não vai, não ocupe desnecessariamente a sua cabeça, seus neurônios, com algo, com conhecimento que você não vai aplicar e nem sabe como aplicar. Porque fora isso é vaidade. E da onde vêm essas informações, vaidade não entra, não cabe. Então, dentro desse processo, procure realmente ver o que você vai fazer com essa informação sobre portais. Você sabe como lidar com o portal? Sabe o que vai fazer com aquilo? O que aquilo vai influenciar na sua vida? Então, vai ver a sua vida. Agora, por exemplo, dentro da pergunta, para finalizar, existem lugares no planeta, principalmente em sítios arqueológicos bem antigos, onde existem determinados pontos interdimensionais ativados e ou desativados. Aqui na América do Sul temos muitos, perdão. A própria Porta do Sol de Tiahuanaco, a Marro Maru, que fica na Bolívia, um portal de pedra enorme, e você vai ver no folclore e nas escrituras antigas dos povos incas e dos antecessores dos incas, os chamados deuses ou extraterrestres passando de dimensão para dimensão naquelas reentrâncias, naquela abertura, naquele ponto. Hoje desativados, alguns ainda ativados. A Pedra da Gávea aqui no Rio de Janeiro é um exemplo. Ali tem portal? Tem. Tem lugares... eu tenho um grande amigo, ufólogo, em que ele presenciou um portal e uma coluna de luz numa praça aqui no interior do Rio, em Teresópolis. E o outro foi lá e botou a mão ali e a mão estava queimada. Existem portais interdimensionais? Existem, mas eles abrem e fecham. Triângulo das Bermudas, o que é? Uma das 6 zonas do hemisfério norte de AGM, anomalia geomagnética. Mar do Japão é a mesma coisa, é outro dos 6. Aqui no hemisfério sul também temos outros 6, são 12 no planeta todo. Aquilo tudo pode ser chamado de portal. É uma classificação errônea, mas podemos admitir que seja. Tem 7 pontos principais do planeta que são entradas dimensionais para os reinos subterrâneos, onde existem grandes templos iniciáticos ali. Vou citar o Machu Picchu, é um, o Roncador aqui no Brasil é outro. Posso dar um adendo? Pode. Eu fui para a Serra do Roncador, lá para Barra do Garça, Barra e eu do fui Garça. lá na Pedra das Cobras, onde você não entra para ver. Inclusive ali é um portal mesmo, porque eles já avisam, não entra que tem as cobras. Eu já estive lá, o cacique Chavante diz que o índio de um ponto em diante não passa, e ali Barra do Garças tem uma sede da Sociedade Brasileira de Obiose, não é à toa, porque tem ali, é um dos pontos do planeta, ali na Serra do Roncador, exatamente em Barra do Garças. Eu estive lá também. Também em Machu Picchu, também na entrada ali subterrânea da base da Pirâmide do Sol.
em Teotihuacan, no México, a pirâmide azteca. Ali em Gizé, a região da Esfinge, das pirâmides, no Cairo. Sintra, em Portugal. Himalaia, e assim vai. O pessoal aqui está falando São Tomé das Letras, Nova Chavantina. Portal planetário mesmo são esses 7. Os outros são adjacentes. São vórtices de energia. Alguns até entradas dimensionais, mas a maioria são vórtices de energia. As chamadas 7 cidades sagradas, São Tomé das Letras, São Lourenço, meu Deus do céu, Pouso Alto, Caxambu, enfim. Ali as 7 cidades de Minas. Uma outra coisa que eles têm aqui, eles estão perguntando sobre essas ferramentas que vão ajudar as pessoas. São novas, como que eu posso te falar? São novas ferramentas que vão ajudar na saúde. Inclusive, lá em Barra do Garça, eu recebi um e-mail que eles vão fazer um instituto lá, sim. extraterrestre, para ajudar as pessoas lá. Sim. A questão é que hoje o extraterrestre está na moda. Como eu já falei antes, quer dizer, olha só, gente, o seguinte, deixar uma coisa bem clara aqui, como eu já repeti anteriormente, faz tempo que eu não falo isso, vou falar novamente. Eu não sou dono da verdade. Vocês não têm que acreditar em nada do que eu falo. Eu estou retransmitindo conhecimento. O que eu falo é menos de 10%, porque, felizmente ou infelizmente, de um ponto em diante, o conhecimento é iniciático. É preciso ter um processo iniciático para absorver determinados conhecimentos, porque, senão, a pessoa que ainda não passou por isso vai entender ao seu modo, de acordo com o que está acontecendo na vida dela, de bom ou de ruim, com os seus problemas, vai misturar tudo e levar aquele conhecimento ou aquela parcela da verdade para uma interpretação que não tem nada a ver com o que é. Então, por isso que a gente só pode falar menos de 10% das coisas. Mas esses menos de 10% já fazem um rebuliço e tanto, que é o ponto inicial, o primeiro passo para tudo. Isso começou no passado, está agora, isso vai ser no futuro, é um processo cósmico de aprendizado. Então, iniciático, porque foi fechado em segredo uma coisa, conhecimentos que eram abertos no início até metade da Atlântida, e, por motivos de um desvio da humanidade, né, de um foco diferente do que deveria ser, um foco dentro do materialismo em vez da questão cósmica geral, que era no início da humanidade, conhecimentos que eram abertos precisavam ser salvaguardados, porque são conhecimentos da humanidade. Então, dentro desse processo, repito, eu não sou dono da verdade, não quero convencer aqui ninguém de nada, muito pelo contrário, eu sou a favor do questionamento e sou o primeiro a dar a mão à palmatória, reconhecendo quando eu estiver errado e procurando aprender o certo. Na verdade, nós não aprendemos nem o certo nem o errado. Nós nos aproximamos cada vez mais no nosso processo evolutivo, consciencial, do que é a verdade. Cada vez mais. Então, o ET hoje se apresenta como extraterrestre dentro do que nós conseguimos entender. Daqui a algum tempo, ele vai se apresentar mais próximo do que ele realmente é, dentro do que a gente evoluir para entender. Até chegar a um ponto em que a gente vai entender que nem todos são extraterrestres. Então, hoje, a humanidade ela carece de muita coisa e o extraterrestre está na moda, mas nem todos que se apresentam são extraterrestres. Tá? Ainda mais num local como aquele, Barra do Garças, tá? É gente daqui mesmo. Mas a espiritualidade ou o processo evolutivo consciencial de muitos seres em outras dimensões nos ajudam dessa forma. O cara quer achar que eu venho de Sírios, beleza, qual é o resultado? O resultado está bom? Ele está sendo uma pessoa melhor? Ele está ajudando o próximo? Ele está evoluindo?
ele está focando mais no amor, na compaixão, na alegria, na força, na coragem, na determinação, em vez de focando na saúde, em vez de focar na doença e no que não presta, ótimo, deixa o cara pensar que é os vencílios mesmo, não interessa. Lá na frente, em alguma encarnação, ele vai entender o processo. O importante é o resultado nessa transição de eras. Você pode seguir muito falso profeta, que até de boa vontade não sabe que está passando a coisa errada, mas se o resultado está servindo positivamente para alguém, se está mexendo com o coração de alguém, é importante que mexa com você. Costuma-se dizer, eu costumo dizer muito isso, aproveitando o que um grande amigo meu sempre falou, tem que arrepiar. Se não arrepiou, ainda não está legal, né? Aquilo bateu dentro de você, pode ser uma bobagem para os outros, para você não. Né? Se aquilo arrepiou, mexeu contigo, aquele fundamento pode estar tudo errado, mas se algo acontecendo dentro de você e você começa a mudar e é uma pessoa melhor e o seu panorama muda, valeu. Isso é que está importando. O conhecimento correto, a seu tempo, vai chegar se você mantiver esse caminho. Mandaram aqui, Paulo, as ferramentas cósmicas que vão ajudar na cura do planeta. Sim. Formularam a pergunta. Não são extraterrestres, não. Tem extraterrestre no meio também, mas muitos não são, não. São tecnologias que, a seu momento correto, são apresentados. Você sabe, isso aí eu posso falar de cadeira porque eu vi. Eu não costumo abrir isso, eu vou abrir hoje publicamente. Eu já participei de cirurgias espirituais. E o médium, recebendo o cirurgião espiritual ligado a uma falange desses médicos espirituais, Dr. Fritz e por aí vai, né? Eu vi ele trabalhando, ele puxa um fio daqui, puxa um fio dali, etc. e tal. Ele olhou para mim, tu tá vendo, né? Tá entendendo o que está acontecendo. Eu, senhor, desculpe, eu não queria ser invasivo, mas o que eu posso fazer? Eu tô vendo o telão. Sabe Jornada nas Estrelas, tipo a cama do Dr. McCoy? Sim. É um telão em cima que ele vê tudo que está acontecendo com a pessoa no telão. Além disso, o que ele vê no telão? Inclusive o processo kármico da pessoa, até onde ele pode mexer. Dependendo do ser, ele pode até ter autorização. Esse karma aqui está no finalzinho, esse aqui tal, pode transmutar, pode mexer nesse aqui. Já esse aqui não pode, não. Dá uma aliviada, etc. Parece tudo na tela. Obviamente a tela não é física, como todo instrumental tecnológico não é físico. Alguns são de uma natureza externa do planeta, mas a maioria não é. É tecnologia que, obviamente, aos poucos vai sendo introduzida no planeta de acordo com o nosso merecimento. E mesmo assim a gente não está merecendo muito não, porque a nossa ética e moral estão muito defasadas em relação ao nível tecnológico que nós já temos. Nós não sabemos lidar com a tecnologia como ela deve ser lidada. Ainda fazemos muita bobagem com essa tecnologia. Mas o planeta não quer saber, ele tem prazo. Então as coisas, aos poucos, serão introduzidas. Mas não se engane, um simples passe, uma simples emissão de energia, de ectoplasma, envolve tecnologia, mesmo sendo uma emanação de natureza mental. Tecnologia não é só instrumental. Existem vários tipos e conhecimentos tecnológicos. O fato de você conseguir elevar sua Kundalini ou vibrar os seus chakras, ajustar a rotação deles e o brilho deles na escuta, isso é tecnologia. É conhecimento e tecnologia. O que é tecnologia? A aplicação de um conhecimento. Então existe isso, Dorin, que você está falando, de um instrumental que está sendo introduzido aos poucos, vai servir muito em breve. Agora, o pessoal, repito, pensa que vamos entrar na era de Aquário,
ou já estamos na era de aquário, que vamos ter muitas benesses em pouquíssimo tempo. Não, não é para depois de amanhã. Isso ainda vai demorar um pouco. É um processo. A humanidade ainda tem que passar por certas coisas. Eu falo por mim, Paulo. Eu, desde criança, eu tinha epilepsia. E nada de ir nos médicos. Até cheguei no Dr. Porto aqui, que na época era o Collor, que era presidente. Sim. E me levaram numa casa kardecista, a mãe dos meus filhos, né? E eu fui curado lá. Eu tinha distúrbio espiritual, e como eu também tenho evidência, eu vi o médico espiritual cuidando de mim, aquela garrafinha mudando, eu vendo o remedinho que ele estava colocando, a água mudando de cor. Eu passei por isso que eu trabalhei 10 anos no kardecismo, trabalhei com desobsessão mesmo. Eu trabalho até hoje com médico espiritual, tenho uma maca, que eu trabalho para as pessoas de casa, né? As pessoas aqui. E eu falo para você que isso é verdade. Eu sou uma pessoa que fui curada, eu caía no chão, enrolava a língua, precisava colocar um pano branco em cima. Eu passei em vários médicos, ninguém descobriu o que era. E eu tô aqui, ó, 52 anos, e isso faz 27 anos atrás. Você é um vitorioso. Você teve essa condição, essa benesse de receber essa graça, não só receber a graça, como um esclarecimento do que estava acontecendo com você, que era um reflexo no físico de algo a nível energético. Não adiantaria nada, nesse caso, e em muitos outros, só tratar do físico, né? Porque se você não tratar da origem vibracional, da origem energética em outros corpos, isso vai se precipitar no físico novamente, se não houver uma mudança radical no nosso ser, a partir de nós mesmos, né? Mas, às vezes, é necessário isso até para mudar uma forma de pensar, uma forma de se comportar e ter condições de entender melhor o processo e auxiliar o próximo que você está fazendo a partir da sua própria cura. Paulo, tem uma pergunta da Maripe. Boa noite. Qual a sua opinião sobre as máquinas de cura interdimensional? A principal máquina de cura interdimensional é você mesmo. Tá? Mas nada contra. Elas existem e podem ser aplicadas. Agora, enfatizo, é preciso, primeiramente, uma abertura de consciência para isso. É preciso ter fé. Tá? E é uma fé consciente. Precisa, a meu ver, ser acompanhada de conhecimento, de fundamento, não só de como você pode receber melhor e lidar melhor com essas vibrações que a máquina vai produzir, como principalmente quem a tem e trabalha com isso. É uma via de mão dupla. Mas faz parte do processo tecnológico que está vindo por aí, enfim, que lá na frente vai ser lugar comum. Mas tem que começar em algum momento. Paulo, agora vem uma pergunta que acabou de chegar. A pessoa fala que ela passa na rua e vê aqueles cartazes: traga o seu amor em tantos dias. Se você tem raiva de uma pessoa, ligue para mim. O que é essa amarração? O que isso é verdade e não é verdade? O que você pode falar para a gente? Bom, o que não falta por aí é picareta. Você pode trazer a pessoa amada em 3 dias? Pode, isso é fácil. Mantém? Quero ver manter. Né? E se procurar manter, além de trazer, tendo competência e conhecimento para isso, é o pobre coitado, tanto quem faz como quem pede, que está arrumando uma encrenca para si dos diabos. Né? Haja karma. Karma, mais uma vez, é um ajuste que é necessário a partir do desequilíbrio que você provocou. Dentro do que concerne essa pergunta, isso não deixa de ser uma magia. Agora, existem vários níveis, vários tipos de magia. Né? Magia branca, magia preta ou negra, a magia cinzenta, a magia vermelha, a magia marrom, que se trabalha com Kundalini, se trabalha com sangue, se trabalha, obviamente, com altruísmo enorme, onde você
está separado do processo que é a magia branca. A magia negra, você é o centro das atenções, bate em todo mundo antes de chegar em você. Enfim, a magia cinzenta é a mais comum, que seria esse caso, ou seja, você arbitrar que sabe o que é melhor para o outro e agir em cima disso, interferindo, invadindo o livre-arbítrio do outro. Você está comprando uma briga no astral sem saber. Tá? Faz pacto com isso, faz pacto com aquilo, enfim, sempre, ou pelo menos por 99,99% das vezes, parece anúncio do supermercado, né? Sabão em pó não sei das quantas, R$ 9,99. Então, em 9,99 vezes, tá? Você se compromete por uma questão puramente emocional. Nós criamos karma pela emoção, pela paixão, pela passionalidade, que instiga, estimula e alimenta o sentimento de posse. Você não pode ter o que não é seu. Deixa de ser orgulhoso, egóico, safado, sem vergonha, porque o amor liberta e a paixão prende. Vai prender o outro para quê? Depois você fica preso, tá? Faz pacto com isso, com aquilo, com o outro. E hoje em dia tem um monte de gente, nossa, eu não faço mal a uma mosca. Eu faço bem o tempo todo. Eu sou uma pessoa corretíssima. Primeiro que já começa por aí, porque ninguém é correto totalmente. Deve ser um chato. Ah, mas eu não faço nada. Por que as coisas me acontecem? Por que só acontece comigo? Por que a minha vida não anda? Chega, esquece que em outras vidas fez pacto com demônios, com isso, com aquilo, depois não sabe por que a vida não anda para frente. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Azar o seu. O cosmos não quer saber se você acredita nele ou não. O cosmos acredita em você. Se você não acredita de volta, isso é um problema seu. Você pode não acreditar. Pode ser um ateu. Não tem nenhum problema. O cosmos e nem ninguém vai se incomodar com isso. Geralmente é você que se incomoda. Agora, mesmo não se incomodando, o fato de você querer ser uma pessoa melhor a cada dia e trabalhar por isso, você já está muito melhor, não desejando ao outro o que você não quer para você, você já está muito melhor do que muito beija-pia por aí. Então, a questão é, o cosmos não quer saber disso. O cosmos quer que você cresça, que você se desenvolva, que você, obviamente, crie condições para transcender a sua consciência, expandir a sua consciência e estar mais próximo do que você é. E se esqueceu de um ser divino, um ser cósmico. Só depende de você. A escolha é sua. Ainda mais nesse processo de transição de eras. As pessoas se prendem a determinados conceitos e crenças, etc. Acabou. Esse processo de transição de eras veio justamente já pré-programado para isso. Acabou a infância. Uma outra coisa que acontece é o inconsciente da pessoa querer o que não é dela, né? Porque o inconsciente que a pessoa trabalha, eu acho que é a maior magia que tem é o inconsciente da pessoa. É não querer o bem da pessoa, não querer que a pessoa vá para frente. Com certeza. Você tem toda a razão. Porque, além disso, ela impede o próprio crescimento. Porque ela não consegue crescer e não quer que o outro cresça, e vice-versa. Tá? E o inconsciente é uma armadilha porque ele acredita em tudo. Então, esse processo inconsciente, quando você executa em relação ao outro, impedindo que o outro cresça, ou não querendo que o outro cresça, está impedindo o seu próprio crescimento. O seu karma aumenta, porque já saiu de você. E lembrando que karma não é questão de cobrança. Karma é ajuste no que você desequilibrou. E essa questão aí que o Dorin colocou, do inconsciente da pessoa agindo
sobre terceiros é terrível. É terrível. Se liberte disso, não vale a pena. Ah, a lei do perdão. Perdão é libertação. Você, quando perdoa, não é obrigado a conviver com a pessoa, não. Você não é obrigado a esquecer. Mas você se liberta e liberta o outro. Você entra numa comunhão e numa paz interior com o seu eu divino que não tem precedentes. Acabou. Vai ficar nutrindo ódio, vai se atrasar, como eu falei, vai parar no Pralaya depois que desencarnar, vai ficar dormindo não sei quanto tempo até vir uma outra onda de vida e você continuar da onde parou. Geralmente não nesse planeta. Se você foi um cientista aqui, você vai redescobrir o fogo lá no outro planeta. Ou a roda. Acho que o fogo vem antes, né? Paulo, chegou uma pergunta ótima. Vamos As lá. aparições que apareceram ano passado, a gente sabe que teve o Projeto Stone. Mas agora está tendo aparições, realmente, quem tem um pouco de mediunidade, né? Eu sei de várias pessoas que são médios também, que eles estão sentindo, vendo, sendo atacado no sono, tipo 1h30 da manhã, é um horário que começa. Que eles estão sentindo. O que você me fala sobre isso, sobre as aparições, sobre as pessoas não estão conseguindo cansaço no corpo, não estão conseguindo dormir, especialmente aqueles que têm um pouco mais de sensibilidade? Quem tem mais sensibilidade e está, obviamente, num trabalho de crescimento interior, um trabalho voltado para a luz e também, principalmente, de assistência ao próximo, sofrem mais ataques, são sujeitos a mais ataques. Né? Isso sempre aconteceu. Só que agora nós estamos passando, nessa questão de transição de eras, por um afunilamento muito grande, onde determinadas atuações que nos protegem normalmente disso tudo estão, obviamente, com uma limitação de atuação. Isso é natural do processo energético do planeta, onde muita coisa, devido à nossa própria origem, no sentido de provocar determinados processos, né, que vão fazer com que energias densas aflorem para o planeta, fica mais intenso e, obviamente, trabalham na hora da madrugada, onde a maioria está dormindo, prana quase não existe, os pensamentos das pessoas estão em baixa, e o sono é atacado. Tá? Isso existe muito. Convém, obviamente, as pessoas terem mais fortaleza, mais consciência, elevar a sua fé, elevar suas proteções energéticas de fora para dentro e principalmente de dentro para fora, mantendo-se íntegras, coerentes consigo mesma e com a proposta que fizeram consigo mesmas em relação a Deus, a espiritualidade, etc., para poder passar por isso. Não se assustarem, não terem medo, porque a maioria, na verdade, se mostra muito mais do que é, para desviar, para distrair, para provocar uma armadilha, para testar o seu ego, testar justamente o seu potencial, tá? Fazendo com que você se atrapalhe, se desista ou então se desvie do propósito assumido. Tá? Isso está acontecendo? Está, mas não é para dar trela. É aquela história que eu já citei até numa live anterior. Você está com uma criança, de mão dada com ela, está entrando no jardim maravilhoso, florido, com lagos, com cisnes, com patinhos, com pequenos animais, um jardim com muita grama, com muitas flores, muita gente brincando, aquilo lindo, maravilhoso. Mas do lado ali tem uma moita e uma cobra. O que você vai fazer? Vai passar direto? Não. Você vai mostrar para a criança, olha, ali tem cobra. Cuidado. Você não tem como eliminar a cobra. Ela está ali cumprindo um papel. Saiba como lidar com ela. Mas não se esqueça que o foco não é na cobra. O foco é aqui nesse jardim lindo. Como o antigo provérbio chinês,
do rapaz que aponta o dedo para a Lua e não consegue enxergar a Lua porque ele está prestando atenção na ponta do próprio dedo e está perdendo aquele espetáculo celestial. Então, muita gente que está sendo atacada à noite não é só por ser sensível, é porque está focando a ponta do dedo em vez de focar para a Lua. Está dando mais asas à cobra, né, do que luz ao jardim. Você tem que saber que a cobra existe e saber lidar com ela, mas não é por isso que ela vai ser o centro das suas atenções. E essa é a grande armadilha que a maioria está caindo. Não para de falar na doença em geral, em vez de falar nas curas que já aconteceram, no processo geral da luz. Não dá ibope. Fulano, seu coleguinha, seu amiguinho não te ouve, cara é chato, só fala sobre isso. Então esse cara não é teu amigo. Tá? Fuja de gente, principalmente passional, que não consegue equilibrar mente com o coração. Porque esses caras são os piores. Eles vão para o buraco e levam para o buraco quem estiver junto com eles, movidos somente à emoção. Emoção é que cria karma. A questão é o sentimento. E o sentimento ele é altruísta. Ele é geral. Ele não é egóico e possessivo. Então, o primeiro passo para um crescimento saudável. Senão, você vai continuar caindo em armadilha, atrás de armadilha, e os outros que estão provocando no astral inferior isso em você vão continuar a rir da tua cara. Paulo, tem uma pergunta boa aqui. Vamos Essa lá. foi até. Por isso que eu ri um pouquinho. É verdade que 2055 muitas cidades serão invadidas pelo mar e temos que procurar lugares para morar, lugares mais altos? Olha, o mar está para invadir há um tempão já, não é só de hoje, não. Uma vez que o mar invadiu mesmo para valer foi quando a Atlântida afundou. Agora, nada impede isso acontecer. A questão são as datas. Eu fujo de datas. Geralmente, data é uma fria. É muito complicado. O que eu posso acrescentar nisso aí, pelo que me consta, é uma frase de Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, que até 2050, 2057, o que tiver que acontecer já vai ter acontecido. Agora, se a água vai subir, se a água vai descer, o que está acontecendo, não sei. E, sinceramente, não quero focar nisso. Certo. Porque se a água subir, legal. Primeiro, eu não vou estar por aqui. Segundo, eu estando por aqui, ou procurando orientar quem estiver por aqui, e também, quem sou eu para orientar? Eu estou no mesmo barco que todo mundo. Estou encarnado aqui. Quem está encarnado aqui está no mesmo barco que todo mundo. Né? Quando desencarna, o pessoal lá em cima, você esteve na Terra? Nossa, PhD em sofrimento. Meus parabéns. Negócio aqui não é brincadeira, não. Ninguém vem aqui a passeio. O que você vai poder fazer? Vai subir o morro? Será que adianta? E a logística do entorno disso tudo aí? Né? Eu vou para o interior. Já esqueceram de Brumadinho? O que aconteceu? Vai para o interior. Qualquer lugar é lugar. Ninguém está livre, não. Mas não podemos pensar só nisso. É preciso ter ciência dessa possibilidade, mas pensar só nisso é focar na cobra. O processo é possível? Mas muito antes que isso, tem um asteroide que pode bater aqui em 2036. E aí? E pode mesmo. E vai causar um estrago danado. Pior do que inundar tudo. Tá? Ele vai passar em 2025, 2026, perto. E se ele penetrar entre a Lua e a Terra, que ele vai passar num espaço mínimo, que é chamado pela ciência, por falta de outro nome, reconhecidamente pela ciência, de fenda gravitacional, se ele passar naquele ponto,
próxima órbita dele, ele bate em 2036. Agora, para passar por essa fenda gravitacional que vai provocar isso, é como se eu daqui da minha casa conseguisse acertar uma bolinha de ping-pong num copinho descartável a 10 quilômetros de distância. Pode acontecer? Pode. Mas a probabilidade disso é pequena. Mas pode acontecer. Mas não é por isso que eu vou ficar focando nisso. O que eu vou fazer se bater o asteroide? Vou correr para onde? A água vai subir. Beleza. Sobe. A questão principal, pelo menos no meu entender, para fechar essa pergunta, o que eu já falei antes e sempre repito. O importante não é aonde e nem com quem você reencarna. O importante é quando você reencarna. Escolhemos estar encarnados agora, nesta época, por algum motivo. Então aproveite, não perca essa oportunidade, viva e cumpra o papel que você veio cumprir, seja ele qual for. Paulo, uma pergunta para encerrar. Vamos Realmente lá. Estão montando cidades em outros planetas? Existe vida em outros planetas? Só existe. Nem todos, claro, nem todos. Mas a vida é uma constante no universo. E não podemos classificar vida só dentro do que conhecemos a nível biológico tridimensional material. Existe vida de todos os tipos e de natureza tal, até mesmo não física, que ignoramos. O sistema solar ele tem planetas não físicos. É só estudar um pouco de teosofia, você vai ver isso. E isso é comprovado. Tem planetas que ainda não atingiram a densidade física, que outros já saíram dela. E muitos têm suas respectivas civilizações acompanhando esse nível, inclusive não físico, como os senhores de Vênus, por exemplo. Existem lá cidades hiperfísicas, como em Marte também. Existem em satélites de Júpiter e satélites de Saturno, até como já falou Chico Xavier, vida com bases, instalações, cidades, até a nível físico. E a NASA sabe. Existe, é uma constante no universo. Tá? Agora, as implicações para a atuação extraterrestre no nosso sistema solar e na Terra são bem diferentes do que a maioria imagina e acredita. Tá? É o que eu posso falar. Sem ferir suscetibilidades. Paulo, o pessoal está pedindo até uma parte 2 dessa live aí. A gente pode conversar depois um dia que você... O Paulo é muito ocupado, pessoal, para conseguir encaixar os horários, a agenda não foi fácil, não. Estou à disposição de vocês. Assim que for possível, como sempre, terei o maior prazer. Ô Paulo, eu quero agradecer muito a você, quero agradecer a todos. Vou pedir para vocês dar um like. E amanhã, Paulo, você vai estar no seu programa às 21 horas falando sobre o quê? Qual o tema de amanhã? Muita gente tem enviado mensagens me pedindo, eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser a parte 2. Som, o poder do verbo, parte 2. Vou dar continuidade à live da semana passada. Olha que maravilha. Já tenho algumas engatilhadas já para as próximas. Alguns temas que acho que vocês vão gostar. Para quem não sabe, Paulo Iannuzzi é apresentador da TV Galáctica. Está aqui toda sexta-feira, às 21 horas. Chuva ou sol, ele está aqui. Se tiver chuva, tiver sem internet, não se preocupe, a gente sempre tem uma live dele, mesmo que seja gravada, para naquela hora vocês não ficar sem conhecimento. Porque o Paulo, ele traz conhecimento. É o professor Paulo Iannuzzi, né? Obrigado, mais uma vez, pelas palavras, pela oportunidade. Convido a vocês amanhã mais uma vez para estarem aqui, assim como em todas as atividades do Dorim e da Karen, que são fantásticos, que já falei para eles. E isso não é elogio, quem me conhece sabe que eu não sou de jogar confete, fazem um trabalho excepcional, importante e necessário. Tá? Sejam bem-vindos mais uma vez
E a gente dá um jeito, ou aprende com os índios a dança da chuva, ou aprende com o elemental da máquina a dança da internet, para não faltar isso aí. Paulo, uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. E até amanhã, às 7 da manhã, com o meu programa logo cedo. Ótimo, muito bem.